Recentemente, eu fiz uma postagem a respeito de um teólogo reformador muito importante para a igreja, muito importante para nós. Seu nome é João Calvino, e ali eu expliquei algumas coisas mais belas do que Calvino explica em sua obra, As Institutas, e aí é sobre a providência de Deus. Calvino, ao tratar desse tema, ele nos explica que Deus, ele detém todo o controle do universo. E ele designa todas as coisas, de modo que nada, absolutamente nada, escapa da sua sabedoria, do seu controle e de sua autoridade. Calvino desenvolve isso muito bem. E em uma das partes de sua argumentação, ele explica que muitas pessoas, e obviamente isso é fruto do pecado que nos afastou do Senhor, depositam sua confiança nos astros, no sol, na lua, nas estrelas, e fazem desses astros algo como um guia de suas vidas. Como se esses astros, essa criação inanimada, tivesse algum tipo de condição de prever ou de causar o destino de alguém. E obviamente que Calvino repudia essa ideia. Porque, na verdade, nenhuma criação inanimada ou nenhuma criação que existe tem poder para designar o destino dos homens, a não ser o Senhor, aquele que se apresentou a Abraão, Isaac e Jacó, aquele Deus que criou o universo, e nós cristãos acreditamos que Deus criou o universo a partir do nada, ou seja, a fala de Deus deu existência àquilo que não existia. E eu queria desenvolver um pouco sobre isso, porque eu acredito que a astrologia é algo que vem perdurando ao longo dos séculos, e de fato o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Se eles não buscam Deus verdadeiro, se eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles vão adorar outra coisa. E por que não a criação? Nós vamos ver no decorrer de toda a história bíblica, os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo repudiando toda essa adoração e idolatria dos homens às coisas criadas. E tem um livro que é muito, na verdade dois, eu vou fazer citação de pelo menos 2 livros aqui a respeito desse assunto. Um deles, eu trouxe algumas citações, eu vou ler para vocês, para a gente poder refletir sobre isso. Um deles, o nome em inglês, Unglobal Wizardry, e nós temos a tradução para o português, que o nome do livro é, se eu não me engano, Bruxaria Global. Como que funciona esse livro? Esse livro é um compêndio de vários autores cristãos, reformados, e muitos deles praticavam algum tipo de seita, ou desses rituais de ocultismo, astrologia, enfim. E após a sua conversão, eles escreveram sobre o assunto e eles compilaram vários desses assuntos em um livro. É um livro muito importante e eu vou tratar um pouco disso no decorrer do vídeo. E a autora que escreve sobre a astrologia nesse livro, ela diz o seguinte: a astrologia fez parte da astronomia primitiva quando o ser humano começou a observar os céus. A astronomia, o estudo científico do espaço e dos corpos celestes, estava entrelaçada com a interpretação astrológica dos movimentos desses corpos, fazendo com que a astrologia e a astronomia fossem uma única disciplina. Observadores caldeus dos céus perceberam que algumas estrelas, juntamente com o Sol e a Lua, moviam-se em padrões regulares. Os antigos pensavam que tais padrões deveriam ter significado e passaram a associar esses movimentos a acontecimentos na Terra. Aqui a autora está explicando que no mundo antigo, e aqui ela está falando da antiguidade, citando aqui os caldeus, eles entendiam que a astronomia e a astrologia eram uma coisa só. Essa diferenciação de astronomia e astrologia, de acordo com a autora e de acordo com outros livros que eu também verifiquei, ela se deu de maneira mais perceptiva a partir ali do século XX, com um homem chamado Carl Jung, principalmente ali voltado a conceitos psicológicos, né? Então nós tivemos ali uma divisão entre a astronomia e a astrologia, mas eu não quero tocar nesse assunto, nós vamos decorrer aqui de acordo com a fala dela. O fato é que os caldeus e muitos dos antigos, eles entenderam um padrão nos céus e eles começaram a compreender que a partir desses astros seria possível prever o destino das pessoas ou fazer previsões muito assertivas. E obviamente que essa prática era muito comum no mundo antigo, principalmente ali na Babilônia, por exemplo. Nós vamos ver quando Daniel ele tem um confronto com os feiticeiros da época. E Deus vai agir por meio de Daniel para mostrar para o rei da época que a sabedoria, a verdadeira sabedoria e o conhecimento de todas as coisas não estava nos astros,
mas estava no Senhor. E ele era dono de toda sabedoria e de todo conhecimento. Então, era muito comum que, inclusive, esses povos adorassem os astros, o sol, a lua, as estrelas, como deuses. E Calvino percebe uma coisa muito interessante, porque em Gênesis, quando nós vamos ler o relato da criação, nós vamos ver que a luz, ela vem antes do sol. E Calvino nos diz que aquilo é importante para demonstrar que antes que a luz seja irradiada pelo sol, ela vem do Senhor. Toda vida, ela não surge por meio da criação inanimada, mas ela surge porque o Senhor está sustentando todas as coisas. E Calvino é muito assertivo ao nos mostrar isso e como Deus age no mundo. Como o justo, por exemplo, pode descansar no Senhor, sabendo que Deus é o Deus que detém todo o controle e toda a autoridade. E nós vamos tocar nesse assunto um pouco mais à frente. E o fato é que outro livro importante para trazer alguns ensinamentos sobre essas práticas é um livro do Clinton Arnold. E ele vai falar sobre os poderes das trevas no mundo antigo, principalmente ali no primeiro século, na qual os apóstolos vão ter que lidar com muitas dessas práticas. E ele escreve o seguinte sobre a astrologia. Uma vez que os planetas e as estrelas eram considerados divindades, as pessoas podiam orar a eles, invocá-los, apaziguá-los e até mesmo manipulá-los. O Clinton aqui, no decorrer de seu livro, e a argumentação é grande, ele vai nos mostrar vários papiros antigos. Esses papiros continham fórmulas, algumas fórmulas complexas, outras fórmulas não tão complexas, de pessoas que usavam essas fórmulas para invocar magia, para invocar demônios, para invocar feitiçaria, ou até usá-las para controlar algum tipo de divindade. E nós precisamos nos atentar a isso, porque eu creio que principalmente depois do grande boom do racionalismo, onde a razão do ser humano agora se torna autônoma e o ser humano deixa de crer no mundo espiritual ou deixa de crer em outra realidade e passa a ter a sua razão como autonomia final, nós, cristãos, fomos muito afetados, principalmente com o liberalismo teológico. E, de fato, nós deixamos de crer muito na ação de Deus, na ação do Senhor e na ação desses seres. E não era assim no mundo antigo. Não era assim, por exemplo, até a Idade Média. E os apóstolos vão lidar com isso de uma maneira veemente, pregando e ensinando o Evangelho e o poder do Senhor Jesus Cristo. Porque o fato, irmãos, é que nós só vamos conseguir lidar com essas coisas com o conhecimento real do que é o ser um cristão. E com o conhecimento verdadeiro de quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque essas práticas, elas continuam acontecendo hoje. E muitos erros que os cristãos cometem é de não acreditar que essas práticas, elas são reais. E são reais em que sentido? Porque elas são manifestas através de poderes das trevas. Nós não podemos confundir astrologia com vidência. Mas, como o autor explica em seu livro, muitos dos astrólogos se utilizam da vidência para produzir o que a gente chama de mapa astral. E, de fato, se nós pararmos para observar, essa é uma prática extremamente comum na nossa era. E principalmente porque a astrologia ela veste um tipo de roupagem científica, ela atrai muitos intelectuais, atrai muitas pessoas ricas que, de algum modo, entendem que o seu destino pode ser traçado baseado na posição dos astros, baseado no dia do seu nascimento. E eu mesmo já vi muitos cristãos acreditando em signos, em horóscopo, e parte disso é porque se desconhece quem é Deus. Se desconhece quem é o Senhor e qual é o poder do Senhor. Os autores bíblicos lidam de uma maneira muito detalhada em relação à adoração à criação. E nós vamos ver que em toda a Escritura, o propósito dos autores é principalmente exaltar a soberania de Deus. Porque, de fato, quem deu à existência aquilo que não existia foi Deus. Toda a criação se curva diante desse Deus. Não há nada que possa contra esse Deus. Isaías fala isso. Isaías escreve que, agindo Deus, quem pode impedi-lo? É interessante porque o destino, de acordo com os autores bíblicos, não está nas mãos, ou o destino, quem traça o nosso destino não são os astros, não é a posição das estrelas, não é a posição do sol, mas unicamente o Senhor.
Davi fala sobre isso quando ele diz que todos os seus dias estão contados e Deus conhece cada um dos seus dias. Paulo, e isso é muito interessante porque Paulo, ele lida muito com isso quando ele vai em uma de suas viagens missionárias para a cidade de Éfeso. E nós lemos lá, principalmente em Atos capítulo 19, nós lemos que Paulo começou a pregar o evangelho, principalmente ali na escola de Tirano, ele ficou ali por cerca de 2 anos, se não me falha a memória. E ele pregou o evangelho com convicção. E ele dizia, né, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, adoravam muitos deuses, principalmente a deusa Ártemis. E Paulo explica que aquelas coisas não eram deuses, mas não passava de criações humanas. E, obviamente, nós vamos tocar em alguns assuntos sobre demônios, mas o fato é que Paulo, ao pregar o evangelho, as pessoas começaram a abrir os seus olhos e a se converter. E é dito lá em Atos capítulo 19 que muitos começaram a queimar seus livros, muitos livros de ocultismo, muitos livros de feitiçaria. E isso nos mostra que o evangelho é superior a todas essas coisas. O evangelho é superior a qualquer tipo de ideologia, a qualquer tipo de cosmovisão. A Bíblia nos fornece uma cosmovisão tão completa e robusta que ela é mais completa do que qualquer outra cosmovisão que o ser humano possa inventar. Principalmente quando nós tratamos da autonomia do ser humano, que é um problema em seu coração e está estampado desde o mundo antigo, como os seres humanos pensam de si mesmos como deuses, mas todos eles caíram no final. E o fato é que Paulo, o apóstolo Paulo, estabelece que o Senhor Jesus é aquele que está acima de todas as coisas. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele se assentou à direita de Deus. E até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. É interessante porque a Bíblia trata sobre isso. Um autor muito importante que escreveu sobre a doutrina de Deus, John Frame, ele traça o seu livro baseado em 3 atributos de Deus, que é o controle, a autoridade e a sua presença. Sobre o controle e a autoridade, John Frame estabelece ali a transcendência de Deus. E óbvio que existe uma distinção entre Criador e criatura, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima das estrelas, do sol, da lua. Ele está acima dos anjos. Ele está acima de qualquer ser, seja ele o mais poderoso que for. Deus está acima e ele é transcendente, e existem características de Deus, atributos de Deus que não são compartilhados com nenhuma de suas criações. Por exemplo, a onipotência de Deus, a sua onipresença, a sua onisciência, o saber de todas as coisas. Leiam o diálogo que Deus teve com Jó, por exemplo. Leia, por exemplo, Provérbios 30, onde Agur vai descrever algumas coisas sobre Deus e vai compará-lo com Deus, e de fato não há comparação. Ali ele estabelece que não há comparação entre ele e Deus, entre o ser humano e Deus. É por isso que os salmistas muitas vezes vão evocar a linguagem do pó, porque quando eles se comparam a Deus, eles não passam de pó. E é interessante que toda a Escritura nos fala sobre isso, nos mostra o Deus grandioso que nós temos. E muitas vezes os cristãos cantam isso nos cultos de domingo, mas a realidade de segunda-feira parece tão distante da crença nesse Deus grandioso, e nós nos acovardamos, temos medo. Existem muitos teólogos hoje que, por covardia, acabam sendo ecumênicos, acabam desenvolvendo uma teologia medrosa, e o fato é que os apóstolos não eram medrosos. Os apóstolos não eram covardes. Eles lidaram com um sistema demoníaco e eles lidaram com isso sem medo da morte. Paulo, por exemplo, em Éfeso, que eu já citei aqui, ele diz aos Efésios: o que vocês adoram não são deuses. Isso causa um tumulto gigantesco em que Paulo corria riscos verdadeiros de morte. Mas ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor. E muitos textos vão tratar sobre isso. Por exemplo, Isaías 47, versículo 12 ao 15, e o contexto ali é a queda da Babilônia, justamente porque a Babilônia era idólatra de muitos deuses. Ali também há um castigo relacionado ao exílio, né? E em um momento, olha o que diz o texto. Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês,
que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-lo. Interessante porque o profeta aqui está acusando a Babilônia de acreditar e colocar a sua confiança nos conselhos de magos, de astrólogos, enfim. Eu sugiro que vocês leiam todo o contexto. E o fato é que todo ser humano que passa a confiar na criação, eles vão depositar a sua confiança em coisas perecíveis. Mas nós cristãos confiamos em um Deus que é eterno, infinito, e que pode todas as coisas por meio da sua palavra, por meio do seu poder. E os apóstolos vão trabalhar com isso de uma maneira grandiosa. E aqui vai o entendimento, algumas coisas que nos levam à reflexão. Muitos de nós, por desconhecer o poder de Deus, também caímos em muitas superstições. Há cristãos que acreditam em muitas superstições. E eles passam a acreditar nisso como se essas coisas de fato tivessem um poder grandioso que pudesse mudar o destino. E outros cristãos, por consequência do que eu já falei sobre o racionalismo, sobre a autonomia humana, deixou de acreditar que essas coisas são reais. E nós não devemos desacreditar porque a astrologia, por exemplo, ela é um campo onde há muitos seguidores. Muitas pessoas, de fato, procuram os astrólogos. E nós devemos lembrar que Satanás e seus demônios, eles operam com poderes. Eles operam curas, eles operam milagres, eles operam coisas que, de fato, cegam o entendimento dos incrédulos, endurecem cada vez mais os seus corações. Mas os cristãos, como eu disse, possuem uma cosmovisão superior a todas essas coisas. E me entristece quando um cristão deposita sua confiança na criação e no entendimento dos homens, como, por exemplo, se tratando de política, nós vemos muitas pessoas que depositam toda a sua confiança nos políticos. E falando de cristãos, isso é triste, porque nós temos um Deus e Rei nos céus. Nós temos um Deus que nos deu a Escritura, sua lei, sua forma de pensar e governar. E nós temos autoridade de Cristo para lidar com todas as coisas. E quando nós vamos lidar com isso, nós queremos lidar com ensinamentos humanos. E o fato é que Deus nos deu condições de lidar com todo o reino das trevas, ensinando sobre o reino de Jesus Cristo, que é superior a todos esses outros reinos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai estabelecer uma cristologia altíssima sobre o nosso Senhor. Lá em Colossenses, por exemplo, ele explica que toda a criação, toda a autoridade, potestade, todas essas coisas foram criadas em Cristo. Foram feitas para Ele e por Ele. E é Cristo que mantém todas as coisas conectadas, e isso tem muito a ver com a providência. E porque o justo pode descansar? Porque todo esse universo, ele está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, de modo que Ele conduz todas essas coisas à sua conclusão. De modo que todas essas coisas vão glorificar o seu nome. Hebreus fala do Senhor Jesus sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. E essa é a ideia. Ele conecta todas as coisas, ele mantém todas as coisas funcionando adequadamente. E nós cristãos não devemos jamais ter medo de adentrar essas esferas com o poder do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas, infelizmente, que fazem uma distinção entre aquilo que é espiritual, ou eles chamam de sagrado, e aquilo que é profano. Isso é um erro comum. Alguns, inclusive, dizem que o lugar dos cristãos é apenas dentro das quatro paredes da igreja. E isso é um ensino demoníaco. Porque você não encontra jamais algo assim nas Escrituras. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para ser luz neste mundo de trevas. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Cristo neste mundo de trevas. E nós, cristãos, recebemos a autoridade do próprio Rei dos Reis, daquele que governa todas as coisas, para colocar fim em todas essas coisas. Nós temos a autoridade do Espírito conosco. E é por isso que nós não devemos cantar aqueles hinos gloriosos ao Senhor no domingo e na segunda pensar que isso não existe. Pelo contrário, os cristãos devem crescer em conhecimento e aplicar esse conhecimento ao mundo. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar a termos e a pensarmos em nações cristãs.
E uma nação cristã só vai surgir quando os cristãos compreenderem a verdadeira natureza do seu Senhor. E aí eu posso indicar muitos livros, eu vou deixar alguns livros, inclusive, na descrição, livros que vão nos ajudar a perceber como a Bíblia trata sobre esse assunto, como a Bíblia trata sobre a soberania de Deus, e que Deus nos ajude a lidar com tudo isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que Deus os abençoe.